Boa tarde, pessoal. Eu sou aluna estagiária da UniCesumar. Me chamo Silvana Silveira Antonello. Bom, é pra gente fazer então uma aula. Eu escolhi a geometria, né? Então, o que seria a geometria? Aonde usamos a geometria? Quais são as figuras geométricas encontradas na natureza? Exercícios e resoluções. A geometria é o estudo das formas presentes na natureza e das propriedades que essas formas possuem. A geometria é uma das três grandes áreas da matemática. Suas formas podem ser espacial, plana e analítica. Sua origem ela é grega, que significa medir a terra. Aonde usamos a geometria? A partir de figuras geométricas, ou seja, quadrado, retângulo, círculo e muitas outras formas, né? Para isso, utilizamos uma medida, né? Ou seja, a gente pode medir com metro, com paquímetro, com polegadas, com passos, com cordas, com qualquer outro tipo de forma de medida, né? Para construções de casas, apartamentos, medições de lotes, de ruas e calçadas, qualquer medida, qualquer figura geométrica, a gente utiliza um meio de medida, que é o metro. O normal é o metro, né? Mas aonde encontramos as formas geométricas? Encontramos nos animais, nas plantas e suas formas. O sol, a lua, as rodas das bicicletas, dos carros, esses são círculos, né? É uma das formas geométricas, né? Os fractais também são formas geométricas, tá? Que eles se repetem infinitamente em vários tamanhos, como os triângulos, a espiral. E há muitas plantas e folhas que são múltiplas de suas cópias, ou seja, que se repetem em vários tamanhos em múltiplas áreas iguais. Formas geométricas planas: o quadrado, o círculo, o retângulo e o triângulo. Podemos analisar que tudo ao nosso redor tem três dimensões: a largura, o comprimento e o tamanho, como o celular e vários outros objetos, né? Que possuem formas e tamanhos e larguras. Podemos encontrar a área desses objetos através de fórmulas. O quadrado, por exemplo, tem 4 lados iguais, né? Basta pegar a medida de um dos seus lados e elevar ao quadrado. O 4, por exemplo, ao quadrado, o que significa? 4 vezes o 4, né? Que é 16. O retângulo. Para encontrar a área do retângulo, basta multiplicar a base vezes a altura. O círculo. Para encontrar a área de um círculo, é π vezes r ao quadrado, como mostra ali, né? Formas geométricas espaciais, ou seja, possuem três dimensões: lado, altura e comprimento. O cubo. Para encontrar o volume do cubo, é a área ao cubo, né? O cilindro. Para encontrar o volume do cilindro, multiplica-se o π vezes r ao quadrado vezes sua altura. E a área lateral, que é 2 vezes o π vezes o r vezes o h. O r é o raio e o h é a altura. A pirâmide. Para encontrar o volume da pirâmide, é a área da base vezes a altura, divide por 3, porque tem 3 dimensões. A esfera, né? A esfera, sua forma, ela é redonda, né? Para encontrar o volume dela, é 4 vezes o π vezes o raio ao quadrado, dividido por 3. A área total do prisma é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Ou o volume, para encontrar o seu volume, é a área da base vezes a altura. O cone. Para encontrar a área do cone, multiplica-se o π vezes o r ao quadrado, né? E o volume é o π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, dividido por 3. Geometria analítica. É um campo da matemática em que é possível representar elementos geométricos como pontos, retas, triângulos, vetores, quadriláteros, circunferências, utilizando expressões algébricas.
Então, a sua equação geral é ax mais by mais c igual a zero, em que x e y são variáveis, as demais números são reais, sendo que a e b não podem ser nulos, ou seja, diferente de zero. René Descartes foi considerado o pai da geometria analítica. As profissões identificadas são arquitetura, engenharia, astronomia, pesquisa em ciências exatas, atividade de costura, coreógrafo, atletas. A partir do plano cartesiano e da localização de pontos, é possível construir a geometria analítica utilizando ferramentas de álgebra. A geometria analítica tem como objetivo descrever objetos geométricos utilizando um sistema de coordenadas ou plano cartesiano. Então, essas profissões todas utilizam a geometria analítica. Existe diferença entre o cálculo e o círculo e sua circunferência, né? Para encontrar a circunferência, ele é o contorno do círculo, né? E o círculo ele abrange toda a área de dentro do círculo, né? A gente tem uma formulazinha para encontrar, né? O círculo é igual a π vezes r ao quadrado, sendo que o raio é metade e o diâmetro ele é o dobro do raio. Então, a gente vai fazer alguns exercícios para exercitar a mente, né? Substituindo aquelas fórmulas que eu havia mostrado. Então, número 1. O comprimento da diagonal do terreno ocupado pelo prédio da administração é superior a, use raiz de 2 igual a 1,41. Então, a gente tem um quadrado, uma divisão ao meio, e uma parte, no caso, é 30. Então, a área é igual a L ao quadrado. Então, a gente vai substituir ali a fórmula, né? Que o L é o L, ele é 30, né? 30 ao quadrado. O que é o 30 ao quadrado? Ele é 900. Então, a gente substituiu ali a área que é 900. A gente achou a raiz de 900, que é 30, porque 30 vezes 30 é 900. Então, a gente tem uma formulazinha ali da densidade, né? Como a gente já tem ali, né? A densidade, que é 30. Então, substituir ali a fórmula. A densidade, que é 30, é igual a vezes a raiz de 2, que é 1,41. Então, ali a área está multiplicando, ela passa dividindo. 30 dividido por 1,41 é igual a 21,28. Como uma parte é 21,28, a outra parte também é o mesmo 21,28. Então, somando as duas partes, fica 42. Como é metros ao quadrado, né? 2. Qual a área de um quadrado cujo perímetro vale 24 centímetros? Sabendo que o perímetro é a soma dos lados? Bom, a resposta. Como o perímetro é a soma dos lados de um quadrado, e ali diz que a área total é 24 centímetros, então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 6, mais o 6, mais o 6, mais o 6, que é igual a 24. Ele está indicando 6 vezes o 4, tanto 6 vezes o 4 como 4 vezes o 6, ou vice-versa. Então, a gente vai pegar o 6 elevado ao quadrado, ele é igual a 36, ou seja, 6 vezes 6 é 36. Considere que em uma sala de aula, cada aluno tem que ter 1 metro ao quadrado de área disponível, não podendo exceder a 80 centímetros da área total. Em uma sala retangular, com 6 metros por 8 metros de comprimento, de acordo com a regra, o número máximo de alunos é? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir ali a fórmula, a gente vai calcular a área da base vezes a altura, que é 6 vezes o 8, que é igual a 48, né? E a gente vai... O que a gente quer? A gente quer 80% da área total. Na verdade, não podemos exceder a 80%. O que é 80%? É 80 sobre 100. Vezes o 48, que o 48 é a área total, né? 80 dividido por 100 vezes o 48 é igual a 38,4. Como cada aluno tem que ter 1 metro quadrado, não pode exceder, se a resposta é 38, vai ficar... Então, a resposta é 38 alunos, porque para cada aluno é 1 metro, né? 38,4 metros ao quadrado. 4.
Aumentando o raio de um círculo em 20%, sua área será aumentada em... Então, a gente tem uma formulazinha ali da área igual a π vezes o r ao quadrado, né? A gente vai substituir a fórmula ali. O π ele é 3,14 vezes o 100 ao quadrado. O total dá 3.440 π. Bom, aumentou em 20%, né? Então, de 100 foi para 120, né? Então, a gente vai substituir a fórmula novamente. π é igual a 3,14 vezes agora 120 ao quadrado. O total de 14.400 π. Então, a resposta é essa, de se havia 1.000 e agora tem 1.440, aumentou em 440 metros. O diâmetro da roda de um caminhão é 1 metro. Para evitar um acidente trafegando a 60 km por hora, sabe-se que o caminhão percorreu 157 metros até parar. Quantas voltas completas a roda do caminhão dará? A resposta. Para cada uma volta é 1 metro. Então, isso quer dizer uma volta equivale a 3,14, que é o valor do π, né? Então, o que a gente vai fazer? Temos que dividir a distância do total, percorrida pelo diâmetro, por 3,14, que dá 50 voltas. Se cada uma volta é 3,14, então 50 voltas vai dar 150 metros. 6. Calcule o valor de uma pirâmide, sabendo que sua base tem um lado medindo 12 centímetros e a altura 25 centímetros. Bom, a gente tem então ali uma formulazinha, né? A fórmula do volume, que é a área da base vezes a altura. E isso divide por 3. Então, a gente vai substituir a formulazinha ali, né? A área 12, a altura 25, a área da base 12 também. E tudo isso dividido por 3. Dá 3.600 dividido por 3 é igual a 1.200 centímetros cúbicos. Qual a altura de um cilindro para que o volume seja igual a 7.850 centímetros cúbicos e o raio igual a 5 centímetros? Use π igual a 3,14. A resposta. Então, primeiro a gente vai pegar os dados. Quem que é o volume? 7.850. Quem que é o raio? 5 centímetros. A gente vai substituir ali a fórmula. O volume a gente já tem, que é 7.850, igual ao π, que é 3,14, vezes o raio, que é 5 ao quadrado, vezes a altura. Então, o que a gente quer procurar? A gente quer procurar a altura. Ali ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, né? Então, pegamos o 7.850 dividido por 78,5 é igual a 100 centímetros cúbicos, né? Uma embalagem possui o formato de um cone, sabendo que o raio da base desse cone é 12 centímetros e sua altura é 16 centímetros. Então, determina o volume π igual a 3. Então, a gente vai pegar primeiro todas as informações. A altura é 16, o raio é 12. A gente vai pegar a fórmula, a gente vai substituir. A formulazinha é 1/3 vezes o π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. A gente vai substituir ali 1/3 vezes o 3, que é o π, vezes o 12 ao quadrado, que é o raio, vezes o 16, que é a altura. O total dá 2.304 centímetros cúbicos. Então, agora a gente vai procurar a geratriz do cone. Então, a formulazinha ali é r ao quadrado mais h ao quadrado. A gente vai substituir. A gente vai pegar o 12, que é o raio, a gente vai pegar o 16, que é a altura, a gente vai levar ao quadrado, né? E levando ao quadrado vai dar 400. Só que a gente tem que extrair a raiz, porque está elevado ao quadrado, né? Como que a gente faz isso, né? A gente vai pegar o 20, por que o 20? Porque 20 vezes 20 é 400. Então, o 20 os 20 centímetros cúbicos é a resposta. Bom, já que a gente encontrou a geratriz do cone, a gente vai encontrar a lateral. A formulazinha é π vezes r vezes o g. A lateral é 3, que é o π, 12, que é o raio, o g, que é a resposta que a gente achou da geratriz, né? O total dá 720 centímetros ao quadrado. A área da base é π vezes o 12 ao quadrado. O π é o 3, né? Vezes o 144.
total de 432. Bom, somando então a lateral com a área da base, dá 1.152 centímetros ao quadrado. Bom, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai formar grupos, né? Cada grupo vai ficar responsável por fazer maquetes, jogos, tangram. A gente vai pegar o bairro da nossa cidade. A gente vai fazer uma pesquisa lá para os vizinhos, né? Com as seguintes perguntas. Aonde encontramos a geometria? Para que serve a geometria? Como seria útil a geometria no nosso dia a dia? No bairro onde você mora, é utilizado figuras geométricas aonde? Quantas casas há em seu bairro? Quantos metros tem a quadra da rua da sua casa? Quantos animais há em seu bairro? Quantas pessoas do seu bairro fazem reciclagem? Então é para responder essas atividades em forma de maquete, de jogos, né? Não é para responder em forma assim descritiva, é para responder em forma de maquete, pegar material reciclável, construir casinhas, prédiozinhos, quantas pessoas tem, de montar os bonequinhos, né? Eu achei muito importante a geometria, né? Porque ela é bem útil no nosso dia a dia, a gente usa a geometria para praticamente tudo e ela é muito importante na nossa sociedade. A gente utiliza muito na construção de casa, da nossa escola, né, no nosso dia a dia, na medição de passos, na medição de metragem, de ruas, de qualquer figura geométrica, a gente utiliza a geometria, né? E também achei muito importante o material reciclável, né? Ele é muito importante ser reciclado. Então, essa maquete que eu quero que façam utilizando materiais recicláveis, como caixinha de leite, caixinha de fósforo, tudo que a gente vai jogar fora, os litrinhos e tal, a gente vai utilizar nessas maquetes, respondendo através de tamanhos, figuras, formas geométricas, tudo que a gente usa no nosso dia a dia, que possuem formas geométricas, que são plantas, animais, né? Bom, então era isso, gente. Era isso que eu queria apresentar, né? Eu achei muito importante, né, a geometria. Então, essa foi a minha apresentação, né? Eu quero dizer muito obrigada, tá, pela oportunidade e que venham mais oportunidades.